Quando eu coloco uma nota sozinha, ela é só uma nota. Agora, se eu pego outras notas, coloco elas em sequência, mesmo sendo diferentes, mas que dão um sentido musical, eu tenho um negócio ali que a gente chama de melodia. Mas e aí, se eu pego essa melodia, essas notas que antes eu tocava uma depois da outra, e coloco agora uma em cima da outra, ou seja, tocando tudo junto, quando eu faço isso, eu tenho um negócio chamado de acorde, que por sinal a denominação disso é a combinação de 3 ou mais sons. E é justamente com esse acorde que a harmonia tem a ferramenta para começar a funcionar. Eu posso usar nessa harmonia a melodia mais os acordes, ou só os acordes, em alguns casos até a melodia também. Mas para que fique fácil aqui de você perceber isso, vamos ver um exemplo na vida real. Eu tenho aqui o Parabéns Pra Você. O Parabéns Pra Você é uma música que todo mundo conhece, todo mundo canta, mas normalmente faz isso só com a melodia. Mas e se eu colocar junto com essas notas da melodia do Parabéns Pra Você, também acordes, ou seja, para dar um preenchimento ali, para dar um corpo diferente, para ficar um sentido musical diferente. Olha só como soa. Isso acontece, pessoal, porque além da função do acorde de preencher mesmo a música, deixar mais cheio, mais bonito, ele também tem um negócio que é chamado de função harmônica. E essa função harmônica, ela tem o papel de causar alguma sensação pra gente, seja uma sensação de movimento ou até mesmo um negócio de tensionou, resolveu. Tensionou, tem uma sensação de repouso. Vamos ouvir agora o mesmo Parabéns com essas indicações. Para você entender mais ainda, fica mais fácil, vamos fazer uma comparação aqui com uma partida de futebol. Todo mundo sabe que o objetivo de uma partida de futebol é fazer o gol. Mas se eu for um pouco além ainda, eu sei que, na verdade, o que eu quero é comemorar a vitória do meu time. É ficar feliz porque o meu time ganhou. É, de repente, zoar meu amigo que torce pro time oposto. E como isso é possível? Através dos jogadores. E como que esses jogadores jogam? Por que eles fazem o que eles estão fazendo? Através de um técnico que comanda tudo isso. Agora, se eu for comparar isso com a música, é como se o gol e depois o resultado do gol fosse a sensação, o que eu quisesse transmitir com aquilo, o meu objetivo. Os jogadores, por sua vez, são os acordes. Imagina que eles tocando a bola entre si ali, fazendo uma ligação, que o objetivo é lá o gol, forma ali uma melodia com os acordes, e o técnico é quem dita a coisa toda ali, é quem coloca de repente um andamento, coloca um estilo, coloca um ritmo, coloca ordem na casa. E aí sim, quando eu tenho tudo isso funcionando, eu tenho uma harmonia. E pessoal, tem um ponto aqui para vocês prestarem bastante atenção para não se confundir. Quando eu tenho uma sequência de acordes, tipo Sol, Si menor, Mi menor e Ré maior, isso na verdade é chamado de progressão harmônica, que é essa sequência. E aí sim, quando eu tenho uma função por detrás desses acordes, eu tenho a função harmônica, a minha harmonia. A gente acabou apelidando, tipo, faz uma harmonia tal, toca a harmonia de tal música, qual que é a harmonia daquela outra música, porque acaba ficando mais fácil. E um outro ponto é que quando os acordes, eles têm relação entre si, ou seja, eles não são isolados, eles estão dentro de uma tonalidade, automaticamente esse acorde vai ter uma função. Então, no final das contas, você tem uma progressão harmônica, mas que já está sendo atribuída uma função. Tá, nesse ponto do vídeo você já entendeu que você tem uma sequência de acordes, que é uma progressão harmônica. Essa progressão harmônica tem uma função, cada acorde ali vai ter uma função, e aí quando você analisa a função, você vai ter a função harmônica e chega assim a um resultado da análise da harmonia. Mas você também pode estar se perguntando, como é que eu sei a função de cada acorde? Aonde eu acho esses acordes com essas funções? E para fazer isso, pessoal, para descobrir isso, a gente vai usar um negócio que é chamado de campo harmônico. Simplesmente porque ele me permite, a cada nota, por exemplo, as 7 notas musicais, ele permite eu criar acordes a partir dessas notas e na sequência atribuir uma função. Compara o campo harmônico como se fosse uma família trabalhando ali num negócio familiar. Pensa o seguinte, se eu tenho ali um mercadinho da família, eu tenho cada membro da família, todo mundo é parente ali, o pai, a mãe, o filho, a filha, todo mundo está ali trabalhando no mesmo lugar. Cada um tem uma função dentro do mercadinho. Então o mercadinho, ele é a tonalidade, é o lugar onde as coisas estão acontecendo. A família, que todo mundo tem uma relação, são os acordes. E o que cada um faz dentro do mercadinho, tipo um trabalho no caixa, na administração,
percussão ou em qualquer outra coisa, tanto faz, cada um tem uma função definida. E quando você junta tudo isso, aí sim você tem ali uma harmonia acontecendo, ou no caso do mercadinho, alguém consegue realizar uma tarefa bem sucedida. Mas voltando, fazendo isso musicalmente agora, eu pego as 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. A propósito, quando eu faço isso, eu posso até repetir a última, que é um Dó, mas eu não vou usar ela aqui não, porque a gente não vai precisar para montar o campo harmônico. Eu tenho uma escala de Dó maior, e ela soa desse jeito. Uma vez que você tem essa escala montada, ela vai ser a base para você formar todos os outros acordes. E uma maneira que eu faço isso é simplesmente empilhando terças. Eu uso o conceito de empilhamento de terças. Isso quer dizer que eu pego a nota Dó, conto 3, e a próxima nota que vai formar o meu acorde. Eu faço isso com todos. O Ré, Ré, Mi, Fá, terceira nota, empilho uma terça. O Mi, Mi, Fá, Sol, terceira nota e vou empilhando uma terça. Eu faço isso com todos, eu vou chegar em todas as terças baseadas nas notas da minha escala. Vamos ouvir como isso soa. Mas pessoal, como o nosso acorde aqui ele é no mínimo uma tríade, ou seja, ele precisa de 3 notas, a gente vai repetir o processo agora, começando das notas que a gente achou. Pego a primeira nota dessa formação nova, que seria o Mi, conto 3, Mi, Fá, Sol, eu tenho a terceira nota correspondente ao primeiro acorde. Vou aplicar essa lógica em todos os outros. O acorde de Ré, que é o próximo que eu achei é o Fá, Fá, Sol, Lá, vou empilhar uma terça e vou fazendo isso usando a mesma lógica. Feito tudo, a gente tem todas as nossas tríades montadas. Ó, e um detalhe importante, você pode continuar isso, você pode empilhar de repente uma outra nota que vira uma tétrade, ou até mesmo um acorde com 5 notas. Mas a gente vai até aqui para você não se confundir. Agora, com todas essas combinações de notas, eu consigo dar um nome para cada acorde. Eu não vou explicar como eu faço isso aqui no vídeo, senão esse vídeo vai ficar enorme e eu vou ter que explicar um monte de conceito que provavelmente vai te confundir. Mas caso você se interessar, termina de ver esse vídeo e depois dá uma olhada no link do vídeo que está aqui na descrição. Agora sim, analisando essas notas, eu chego nos seguintes acordes. O primeiro é um Dó maior, o segundo, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si menor com a quinta bemol, bemol 5. Vamos dar uma ouvida? E aí, pessoal, além dos nomes dos acordes representados pelas cifras, as letras do alfabeto, a gente também consegue atribuir números, que acaba ficando mais fácil e padronizou para a gente analisar a harmonia. Aí é bem simples, eu vou na sequência mesmo. O Dó é o 1, e todos os outros vão na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, agora você já sabe quais são os acordes, o que ele tem ali de número e aonde ele está, qual grau ele corresponde. O nosso próximo passo é finalmente saber qual que é a função de cada acorde desse. E para isso a gente precisa conhecer as funções, que são 3. Eu tenho a primeira delas, que é a função chamada de tônica, que ela é encontrada no primeiro grau, ou seja, no acorde de Dó. E essa função aqui de tônica, ela é responsável para te dar um relaxamento, uma sensação de repouso, uma sensação de chegada. A segunda função é o acorde de dominante, que a gente encontra no 5º grau, e ela é exatamente o oposto da tônica. Ela já dá uma sensação ali de tensão, de instabilidade, alguma coisa que precisa ser resolvida. E no 4º grau eu tenho o subdominante, que ele é como se fosse um meio do caminho das duas coisas. Quando você está nele, você pode ir tanto para o acorde de dominante, quanto você pode ir para o acorde de tônica. Beleza, e eu sei que você deve estar pensando agora, eu sei que o 1º grau é tônica, o 4º grau é subdominante e o 5º grau é dominante. E os outros? O que eu faço com os outros? Esses outros, eles são exatamente as mesmas funções. A única diferença aqui é que esse 1, o 4 e o 5, tônica, subdominante e dominante, eles são mais fortes. Você consegue perceber essa função muito mais visível, ela é muito mais perceptível. Agora, nos outros graus, essas funções elas também acontecem, só que elas são consideradas mais fracas. Você acaba não percebendo tanto. No 3º grau, a gente tem uma função também de tônica, uma tônica mais fraca, e no 6º grau, também uma função de tônica, também mais fraca. O dominante, ele acontece no 5º grau e também no 7º, que é um acorde com bastante tensão. E aí, sobrou o 2º grau, que é um acorde de subdominante. Agora se liga nesses exemplos práticos de músicas conhecidas, como você percebe isso caminhando pelas músicas. Você percebe os acordes acontecendo, algumas músicas com a melodia não, e olha como isso soa para os nossos ouvidos. O primeiro exemplo é a música Let It Be, dos Beatles.
No exemplo número 2, Como é Grande o Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. E no exemplo de número 3, um Beethoven. E uma vez agora que você já sabe o campo harmônico, já sabe também os acordes, cada grau de cada acorde e também a função de cada acorde, basta você analisar uma música para entender o que está acontecendo ali. Vamos pegar de exemplo aqui Como é Grande Meu Amor por Você. Ela começa no segundo grau, que é um acorde de Ré menor, que tem a função ali de subdominante. Depois disso, ela vai para um acorde de Sol maior, que tem a função de dominante com o quinto grau, e depois ela vai para o primeiro grau, que vai dar uma sensação ali de repouso, que é o acorde de tônica. Feito isso, a gente vai para o terceiro grau, que também tem uma função de tônica, mas lembra que é uma função mais enfraquecida. Depois para o Fá maior, que é o quarto grau com uma função de subdominante. O quinto grau, que é uma função de dominante, vai tensionar mais para resolver na tônica, que é o primeiro grau. E uma coisa também muito legal aqui é que já que você identificou cada acorde com a sua função, você pode substituir o acorde e manter a mesma função. Em alguns exemplos não vai dar um sentido musical tão claro de quanto a música é, ou não vai ficar tão bom, você vai precisar fazer algumas outras coisas para que esse acorde fique bom, mas lembra que é um conceito, e pelo conceito esse é o primeiro passo, é o nosso ponto de partida. Então no primeiro acorde aqui, que era um Ré menor, tem a função de subdominante, eu substituí pelo Fá, que também tem função de subdominante. O segundo acorde, que era um dominante, um acorde de Sol, eu substituí lá pelo último, que é um Si menor bemol 5. Ele vai dar um pouco mais de tensão aí, talvez não fique tão legal, mas teoricamente ele funciona para esse lugar. O próximo acorde, que é um Dó, que tem a função de tônica, porque ele tensionou bem num acorde anterior, e teoricamente agora ele resolveria, eu substituí pelo sexto grau, que é um acorde de Lá menor, que é o relativo de Dó por sinal. Ele é uma tônica, mas lembra que ele é uma tônica um pouco mais enfraquecida. E o próximo acorde, que é o Mi menor, também teria a função de tônica, eu deixei ele como tá. No próximo acorde, que ele seria um Fá maior com a função de subdominante, eu troquei por Ré menor, que é o mesmo subdominante aí mais fraco, e os dois últimos, só para concluir a música, ela não ficar tão esquisita, eu deixei o acorde de Sol maior, que é o dominante, e depois o Dó, que é a tônica, e ficou tudo bem. E pessoal, esse conceito de reharmonização, você tem vários estágios e várias coisas para serem feitas. Isso aqui é só uma ideia para você saber como que funciona e qual que é a lógica por trás. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhadinha no meu curso online, miloandreu.com.br. Ah, e outra coisa, tudo isso que eu falei aqui é um conceito, pessoal. Eu usei o Dó maior para ficar mais fácil de visualizar e você conseguir enxergar e entender as coisas. Mas você pode aplicar em qualquer outra tonalidade, em qualquer outra escala. Inclusive, o que a gente fez aqui gerou uma fórmula pra gente. O primeiro grau, ele vai ser sempre maior. Então eu pego a outra tonalidade e eu já sei que a primeira nota vai ser o acorde que eu escolher, por exemplo, o Sol maior. O segundo grau, ele vai ser sempre menor. Mesma coisa. O segundo grau de Sol é Lá, então eu já sei que vai ser um Lá menor. O terceiro grau, ele vai ser menor, sempre menor. O quarto grau, ele vai ser sempre maior. O quinto grau também sempre maior. O sexto grau, menor. E o sétimo grau, ele vai ser menor com a quinta bemol. Isso aqui, na verdade, que eu acabei de falar, é uma fórmula do campo harmônico maior. Então, resumidamente, o que você faz? Você monta a escala, empilha as terças e vê qual acorde gerou.